Olá, tudo bem? Ó, recentemente, acho que foi antes de ontem, eu fiz um vídeo sobre citando umas questões religiosas, né, uns assuntos que envolveu religião, a famosa Guerra Santa, né, que era praticada pelos judeus antigamente e hoje, né, no mundo muçulmano, a jihad, né, que é a luta do muçulmano em defesa da religião, né? E eu tenho feito um trabalho de muito tempo com os meus alunos de demonstrar a importância da democracia para o desenvolvimento dos países. Eu sempre digo para eles, até brinco, né, sobre nunca houve uma guerra entre duas democracias, né? Tipo, uma democracia contra a outra exclusivamente, né? Isso não acontece. Faça por causa do diálogo, do debate, da dificuldade que é você propor um ato violento contra outro país numa democracia. É complicado, né? Democracia se envolve em guerras, mas nunca é contra outras. Em geral, é contra ditaduras, né? Ditaduras entram na guerra porque o ditador quer. É muito fácil. Mas voltando ao que interessa. E aí, outra coisa que eu digo para eles é que não há nada que se possa fazer numa ditadura que também não seja possível numa democracia, com a vantagem de que na democracia você faz isso sem ter que matar ninguém, sem ter que prender ninguém, sem ter que expulsar ninguém do país. Aquele papo de Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso não tem democracia. Na democracia você pode não gostar do seu país, porque geralmente não é que você não gosta do país, você não gosta daquilo que é errado no país, né? Tem gente que acha que se critica o presidente ou se critica o Brasil de alguma forma, você está sendo antipatriótico, quando na verdade é o contrário. Eu quero que a minha pátria seja de verdade uma pátria acolhedora para todo mundo, para mim, para você, para todas as pessoas. Para mim é isso que quer dizer patriotismo. Esse papo de verde e amarelo, né? Igual aquele treinador o Zagallo, lá temos que torcer para a seleção independente. Eu não torcia para os times do Zagallo, os times do Zagallo jogavam mal. Os times do Zagallo ganhavam títulos porque o Brasil tinha muitos craques no período dele e naquela época o futebol era diferente de hoje em dia. Hoje em dia você não adianta ter bons jogadores, você precisa ter. O Flamengo demonstrou isso, né, na final da Libertadores. Quem gosta de futebol aí, né? Grandes jogadores não garantem títulos. Times bem treinados, sim, garantem títulos. Junto com bons jogadores, nossa, melhor ainda, né? Mas não dá. E o Zagallo era só um animador de grupo, né? E aquele papo de verde e amarelo. O Bolsonaro me lembra muito isso. Eles começaram com um papo em 2018, 19. É amor à pátria, é só não roubar que tudo se resolve, como se fosse assim, mágica, né? E eu digo para os meus alunos que não há respostas fáceis para problemas complexos. É grande coisa, né? Inventei isso. Não, isso é uma coisa que qualquer pessoa um pouco mais assim sensata falaria, né? Não há soluções fáceis para problemas complexos. Se você vê um político, pode ser qualquer um, Lula, Bolsonaro, qualquer um, dizer, olha, isso é simples de resolver, cara, não é. Não há nada simples de verdade quando a questão é complexa, né? Mas enfim, voltando ao que interessa. A democracia é uma solução complexa para um problema complexo, que é organizar as sociedades, né? E as religiões, elas em geral têm problemas com isso, porque a religião ela se baseia numa ditadura. A ideia de que existe um Deus por trás de tudo, o Deus é um ditador, ele decide, ele dá as regras, ele dita as coisas. Para quem é bem religioso, diz: não, mas o meu Deus é bom, o meu Deus não comete erros, o meu Deus ele quer o bem de todo mundo. O problema é que quem leva as coisas adiante são pessoas, somos nós, né? Somos nós as pessoas. E aí a gente às vezes interpreta Deus de uma forma, o outro interpreta Deus de outra forma, e aí vira uma certa confusão. Ontem foi sabatinado na comissão lá de, sei lá, comissão do que, do Senado, nem sei o nome da comissão, mas foi sabatinado o André Mendonça, né, que provavelmente será o novo ministro do STF, é, uma vez que ele passou na sabatina, né, uma comissão menor, e agora vai para o plenário. Mas em geral, quem passa na sabatina vence no plenário, dificilmente ele vai deixar de ser indicado. E ele lá, e o André Mendonça tinha um porquê que estava uma polêmica aí, porque ele é o famoso ministro terrivelmente evangélico do STF.
Nada contra ele ser evangélico, pelo contrário, cada um tem sua fé, sua crença, ou não tem uma fé e não tem uma crença, isso é irrelevante na democracia, isso não faz diferença nenhuma. Não deve ser motivo de nada, nem de elogio, nem de crítica, é simplesmente algo pessoal, cada um que viva do jeito que quiser, desde que isso não afete a vida de ninguém, problema nenhum, né? Um evangélico pode ser ministro do STF? Lógico que pode. Agora, não pode ser ministro do evangélico, ministro do STF porque é evangélico. Se for essa a única causa, se for esse o motivo, não dá. Senão vai entrar um presidente aí que é espírita, vou indicar o Zezinho ali, porque o Zezinho é espírita, então ele vai ser um bom ministro do STF. Não, não. O ministro do STF pode ser espírita, mas ele não pode ser ministro por ser espírita. Como se o espiritismo fosse a causa única de indicar alguém. Como se o fato do André Mendonça ser evangélico fosse definitivo para ele ser indicado. Não, não pode ser por isso. Porque senão daqui a pouco vai ter gente propondo cota no STF. Precisa de uma cota para da Umbanda. E aí, você topa? Precisa de uma cota para católico. Você topa? Temos que ter uma cota para isso, cota para aquilo. E quando sair da religião, precisa ter uma cota para flamenguista. Eu preciso do ministro do STF que torce o Flamengo. Né? Eu preciso do ministro do STF que torce pro Santos. Aí indica eu, né, que sou santista. Eu adoraria ser ministro do STF. Mas enfim. Né? Mas não pode ser assim. A regra, o entendimento diz que o cara tem que ter o famoso notório saber jurídico e reputação ilibada. Seja lá o que queira dizer isso. Mas é isso que está lá. Essa é a regra. Então, na verdade, qualquer pessoa no Brasil, não precisa nem ser advogado. Né? Quase ninguém sabe disso, mas qualquer pessoa no Brasil pode ser ministro do STF. É que normalmente vai o advogado, né, como o Cássio Nunes, que é um advogado, né, recentemente indicado ano passado, pelo Centrão. O Centrão indicou o ministro do STF. O primeiro ministro do STF do Bolsonaro foi indicado pelo Centrão. Se eu não me engano, é o Ciro Nogueira, o cara que bancou o Cássio Nunes Marques. Está lá no STF. Né? E agora é o segundo ministro que ele vai indicar, e aí ele tinha um compromisso com os evangélicos, né, de indicar alguém terrivelmente evangélico, como se um evangélico pudesse ser terrível. Eu fico até com medo de uma pessoa que é chamada de terrível, porque terrível para mim não tem sentido de coisa boa. Né? Eu não ficaria feliz de ser chamado de terrivelmente evangélico. Eu queria ser chamado de bondosamente evangélico. Né? Mas enfim, indicaram André Mendonça. Ele tem um passado, segundo alguns jornalistas aí, ele já trabalhou com o PT, depois trabalhou aí com o pessoal mais da direita, né? Foi ministro da Justiça, foi advogado-geral da União do Bolsonaro. Tem algumas coisas ali que eu simplesmente não gostei. Ele mandou prender pessoas, ele mandou prender, por exemplo, aquele cara lá que fez um outdoor comparando o Bolsonaro a um piqui ruído. Mandou prender não, mandou indiciar o cara, investigar, sei lá, interrogar. A Polícia Federal foi atrás do cara, é uma vergonha. Então ele se comportou durante o período dele atuando no governo Bolsonaro como um capacho do governo. Ele não tinha independência intelectual nenhuma. Né? Isso não é bom, não. Mas na sabatina, ontem, ele se comportou como se deve. Disse as coisas certas, disse que vai respeitar a Constituição. Questionado, por exemplo, pelo senador Contarato, que é homossexual, né? Ele sobre essa questão do casamento entre casamento gay, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele disse que vai cumprir a Constituição. O André Mendonça disse certinho. Eu, pessoalmente, lógico, ele é evangélico, né? Então pela religião sou contra, mas eu vou cumprir a Constituição. E é isso que interessa. O ministro do STF, assim como qualquer juiz de federal ou estadual, de desembargador ou da primeira instância, ele tem que cumprir o que está na lei. Ele não tem que inventar nada. É por isso que não faz sentido, tem que pôr lá um ministro X, porque ele é tal coisa. Não. O ministro tem que cumprir o que está na lei. E a lei é igual, independente se você é evangélico, cristão, ateu, crente, a lei está escrita do mesmo jeito, não vai mudar. Não deve mudar. Mas a decisão do juiz pode mudar de acordo com seus princípios. Sim, pode acontecer. Por isso que são 11 ministros, por isso que não é um só. Né? Por isso que não é um só ministro. Então, beleza, vai ter um que pensa assim, um que pensa assado, um mais à esquerda, um mais à direita. E no final das contas, na média, as coisas se dão da melhor forma possível. Né? Eu jamais gostaria de ver
um STF que decidisse apenas com um princípio, um tipo de ideia, que é o sonho de qualquer ditador, né? Todo ditador, o Hugo Chávez na Venezuela fez isso. Ele foi trocando os ministros do STF, forçando a saída de alguns, obrigando alguns a se aposentarem, aumentando as vagas de ministros da Suprema Corte e indicando pessoas que pensavam como ele, como presidente. Foi aí que ele começou a construir a ditadura, porque de repente tinha ministros ali em quantidade suficiente no STF venezuelano, não sei o nome lá, mas vamos fazer assim, né? STF venezuelano, que só decidia a favor dele. Seja lá qual a questão que chegasse no STF venezuelano, o Hugo Chávez sempre ganhava. E está assim até hoje. Agora é o Maduro, que o Chávez morreu. Todo ditador sonha com isso. Ministros a favor. Né? Um democrata, ele adora a diversidade que há ali de ministros. Por quê? Porque isso favorece a democracia. A democracia não é um regime só de uma pessoa. Ela nem é um regime só da maioria, igual muita gente pensa. Porque a maioria ganha a eleição. E o que acontece com as minorias? Vamos excluí-las do processo? Não. A democracia significa exatamente o seguinte: a maioria vence a eleição, mas os direitos da minoria estão garantidos. Né? Porque senão seria ditadura. Se o presidente se elege, se um governante se elege e passa a decidir o destino das pessoas que não votaram nele, que não gostam dele, que não pensam como ele, isso aí é ditadura. É o sonho de muita gente. Tem muito presidente aí por aí pelo mundo que faz isso. Caso do Vladimir Putin, por exemplo. Vladimir Putin é um ditador. Eleito. Mas é possível você manipular as eleições, as regras eleitorais para você ser eleito e virar um ditador eleito. É o caso do Putin, é o caso do Maduro. E aí eu estou citando um cara de direita e um cara de esquerda. O Putin é de direita. Né? É perigoso isso. A democracia dá trabalho. A democracia, na verdade, é um longo e doloroso processo de construção. E não é só aquela coisa formal, tipo, democracia. Tem um vídeo aqui nesse canal sobre democracia, um vídeo antigo aí. Se eu não me engano, é o que tem menos visualizações. É um assunto chato, eu concordo. É um assunto muito chato. Mas é relevante e o brasileiro sabe pouco disso. Eu convivi a minha vida toda com o desprezo de muita gente pelas ciências humanas. Eu sou professor de geografia, então o importante é português e matemática. Né? O importante é saber português e matemática. O resto aí a gente vai levando. Não se dá muito valor às ciências humanas, né? Especialmente em sociologia, filosofia. Tem gente que defende, inclusive, que nem exista sociologia e filosofia. Não precisa, né? Ou história e geografia que se restringam a só relatar. A história vai relatar os fatos históricos e a geografia vai descrever as paisagens. Tem gente que defende isso. Como se discutir a sociedade, apresentar as coisas boas e ruins, debater os caminhos que a sociedade tomou ao longo da história, propor alterações na construção, não fosse o trabalho dessas disciplinas. Criticar governos não fosse o trabalho importantíssimo para construir sociedades mais justas, mais livres, mais democráticas, portanto. Né? Mas eu convivi com isso, esse desprezo. O brasileiro é muito ruim de ciências humanas. Ele não tem dificuldade só em matemática ou em língua portuguesa ou, sei lá, no ensino médio, né, química, física. Não, biologia, não. Ele tem dificuldade em ciências humanas, ele tem dificuldade de refletir contextos. O brasileiro médio tem dificuldade com ciências humanas. É uma pena que seja assim. Tem preguiça de ler, ele não lê. Por isso que o WhatsApp faz tanto sucesso, o TikTok faz tanto sucesso. É a preguiça de leitura é chato. Ler é chato pra caramba. Chato mesmo, mas não tem outro jeito. Né? Fazer cálculo é chato, ler é chato, estudar é chato. Em geral, estudar não é um negócio muito legal. Tem gente que gosta, são raríssimas essas pessoas. Mas o resultado é sempre positivo. Inclusive, construir uma sociedade melhor. Essa é a ideia. Né? O mundo tem muitos conflitos, por exemplo, entre pessoas que não compreenderam a democracia. Porque a ditadura ela oferece uma saída rápida. Olha, vamos fazer assim, a gente mata uns aqui, prende outros aqui, vamos resolver isso aqui na marra. Isso não dá certo. Parece sedutor entregar o destino do país a um ditador ou um grupo de ditadores. Mas em geral não funciona. Não funciona.
né? Esses dias eu estava dando uma aula sobre, surgiu o assunto, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, que é as cidades do Abu Dhabi, né? Dubai, aqueles lugares, o Catar, onde vai ter Copa do Mundo, tem corrida de automóvel lá, Fórmula 1, eventos grandiosos, estrelas de cinema vão lá, tudo, e o povo não tem benefícios daquele negócio. É uma sociedade arcaica, antiga, né? Atrasada, fechada. Mulheres não têm os seus direitos humanos reconhecidos como os homens têm. São sociedades muito problemáticas, porque não são democráticas, elas são ditaduras. E pior, ditaduras baseadas não em leis criadas pelos ditadores, mas nas leis, no caso de Abu Dhabi e Dubai, é Emirados Árabes, né? São 7 Emirados. Eu só conheço esses dois de nome, né? Que é Dubai e Abu Dhabi. Existe mais 5 que eu não sei nem pronunciar, são os nomes estranhíssimos. Mas as leis são religiosas, é a Sharia, né? São baseadas no Alcorão. E leis religiosas, é sempre bom deixar claro, estão lá atrás, elas estão com o pé no passado. Leis religiosas, dificilmente elas dão conta de resolver as questões sociais de hoje em dia. Princípios religiosos, sim, podem ser utilizados. Eu adoro, por exemplo, um princípio cristão, o amor ao próximo. Não julgueis para não que sejais julgados. Adoro isso. Né? O respeito à vida humana, que é o que Cristo deixou claro. Isso está na Constituição brasileira. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um cristão que não defende direitos humanos está contra o que Cristo disse. Cristo foi um dos maiores defensores dos direitos humanos, ao dizer que não deveríamos nos agredir, nos matar. Cristo não defendeu a luta armada. Cristo não veio aqui fazer revoluções contra o governo. Não veio aqui julgar as pessoas e julgar e matar e bater e nada disso, executar a pena que não. Então Cristo foi um grande defensor dos direitos humanos. Cristo está na origem, não só ele, lógico que não é ele, né? Mas os princípios cristãos eles foram absorvidos pelas democracias. Então lá, cristãos, não estou dizendo religiosos, há uma diferença importante entre o que Cristo fez e disse e o que a religião, né, faz e diz. Cuidado com isso. A religião é uma construção humana, ela falha. A religião falha. Né? Tem uma cena que eu considero maravilhosa de um filme, um daqueles filmes do... Tem aquele O Código da Vinci, né? E depois tem o outro que é Anjos e Demônios, que é um evento lá que acontece no Vaticano, tá? Um negócio de uma bomba. É um filme velho, vou dar um spoiler aqui, né? O filme é antigo já. Mas é muito legal, assistam, um filme curioso. E aí no final o cardeal lá que participou da escolha do Papa, né, ele entrega um material para um professor, né, e o professor vai fazer uma pesquisa sobre a igreja, tá? E aí ele fala assim, o professor que vai fazer a pesquisa, ele fala assim, não seja tão severo conosco, com a igreja católica, né, um cardeal da igreja católica. A igreja é falha porque os homens são falhos. Ele está querendo dizer o seguinte, nem sempre nós, os homens no sentido geral, né, mulheres, enfim, nem sempre nós, os humanos, conseguimos interpretar o que Deus quer, o que Deus disse, o que Deus propõe, ou Cristo propõe, né, no caso. Eu concordo com ele. As religiões são falhas. E se você colocar as leis religiosas acima das leis dos homens, isso fica muito complicado. Você vai excluir uma parte da sociedade. Põe as leis da Umbanda para governar o Brasil. Você vai excluir os demais, que são cristãos, que são protestantes, católicos, espíritas e etc. Põe as leis do espiritismo para governar a sociedade. Você vai excluir as outras denominações, as outras pessoas. Põe as leis cristãs, católicas para governar a sociedade. Você vai excluir outros. Põe as leis protestantes, cristãs, vai excluir pessoas. Então o ideal é leis feitas pelos humanos. Você pode se inspirar em leis? Pode. O deputado evangélico, o deputado católico, o deputado espírita, o deputado da Umbanda, umbandista, ele vai se inspirar nos seus conceitos para tentar influenciar nas leis. Mas as leis, em geral, estão acima das religiões. No fim das contas, é daí que vem a tal da laicidade do Estado. O Brasil é um país laico? É. Ah, mas é tudo? Não, tem uma construção. De novo, democracia é um longo e doloroso processo de construção. Isso não está pronto, nunca vai estar. É uma construção humana, cheia de falhas e defeitos e incorreções.
mas que precisa da gente insistir, né? Não desistir da construção de um país melhor. Esse é o ponto. Mas que as religiões fiquem no seu devido lugar. Tem um papel relevante, importante, eu reconheço, pertenço a uma religião brasileira, a religião católica, mas é importante deixar isso claro, né? Uma coisa é a sociedade dos homens, outra coisa é Deus, Cristo, ou seja lá qual for a sua denominação religiosa, outra coisa é esse mundo espiritual. Essas coisas não devem ficar entranhadas, né? Beleza? Era essa a mensagem. Espero continuar aí com esse canal. Esse canal tem sido muito interessante, tem recebido respostas muito positivas. Mas é isso. Um dos grandes dramas do mundo hoje é separar de verdade Estado e religião, né? O Brasil até já avançou muito. Tem casos muito graves na África, na Ásia, terríveis mesmo, né? Guerras que são causadas por diferenças entre religiões. Mas isso é falta de democracia. Beleza? Até mais para vocês. Até a próxima. Valeu!